Fala aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de filosofia. Essa semana vocês vão contar aqui com uma aula de revisão para nossa P2 do segundo bimestre. Fiquem atentas, porque essa semana é semana de prova. Então, lá na nossa sala de aula virtual, vocês vão ter acesso à nossa prova, nossa P2 de segundo bimestre. Super importante vocês estarem atentos e estudarem direitinho para fazer essa prova, beleza, pessoal? E aí, para ajudar vocês, vou disponibilizar hoje essa aula de revisão do conteúdo, um conteúdo denso, mas que a gente retirou, digamos assim, os pontos mais importantes para que vocês possam estudar com maior objetividade. Os capítulos da nossa prova são os capítulos 4, que fala sobre a filosofia medieval, e os capítulos 5, 6, 7 e 8, que tratam da filosofia moderna em suas diferentes dimensões. Uma caracterização da filosofia moderna, num aspecto mais genérico, e as especificidades das correntes modernas. A gente tem a corrente racionalista de René Descartes, a corrente empirista de John Locke, David Hume, e a gente tem a filosofia crítica de Immanuel Kant. Então, eu retirei aí os aspectos mais importantes de cada um desses tópicos e a gente vai poder aprofundar nessa aula de revisão para vocês realizarem a prova dessa semana. Não percam também a nossa live de filosofia com a professora Priscila, onde ela vai tirar todas as dúvidas e também vai disponibilizar uma lista de revisão para fortalecer todo esse processo, beleza? Então vamos nessa, galera! O que a gente pode falar da filosofia medieval? Olha só, a filosofia medieval tem como base o teocentrismo, ou seja, o centro das reflexões está ainda na figura de Deus. É uma ruptura com o pensamento grego, a antiguidade clássica, que trazia outras reflexões para o centro do pensamento. E agora, a partir do momento em que a Igreja Católica estabelece a sua hegemonia sobre a Europa Ocidental, fundamentalmente, a gente está falando aí da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, a gente trabalha nesse campo com a possibilidade de observar as possíveis pontes, a possibilidade de observar as pontes entre a fé e a razão. Vai haver um esforço por parte de membros da igreja de conciliar essas duas dimensões. Se a centralidade das reflexões está na figura de Deus, está na religião, está na fé, isso não significa que a razão, que os argumentos racionais, que a fundamentação racional vai ser deixada totalmente de lado. Pelo contrário, nós vamos observar como, de fato, essa racionalidade vai ser apropriada dentro da igreja, dentro da religião, para justificar, fortalecer, argumentar em favor da fé. Então, Santo Agostinho tem uma máxima que é muito famosa, que ele fala: crer para compreender, compreender para crer. Então, primeiro a gente crê, a gente tem fé, a gente acredita em Deus. Então, há uma pré-existência, há a ideia de Deus e há a fé, que é a base de tudo nesse contexto. Porém, a compreensão dessa fé, o entendimento racional dessa fé, a sustentação racional dessa fé, pode inclusive fortalecer essa fé. Então, a gente vai observar essa aproximação, essa conciliação entre a fé e a razão no âmbito dessa filosofia medieval. Então, ao contrário do que se previa, de que na Idade Média era o período de trevas, não se pensava, não é que não se pensava. Essa ideia é muito equivocada, porque se pensava muito, mas o pensamento, principalmente aí, o pensamento filosófico, ele vai ser um pensamento filosófico de base teocêntrica, mas que ao mesmo tempo dialoga com uma tradição grega, como a gente vai ver na patrística e na escolástica, que são as duas principais escolas ou correntes
filosóficas cristãs desse período. Vocês sabem que a Idade Média é um período gigantesco, são 1000 anos, do século V ao século XV. E desse período, obviamente, foram muitas as contribuições, mas a gente vai concentrar principalmente nos aspectos da patrística, que corresponde a um período inicial da expansão do cristianismo pelo mundo, um momento de evangelização e que a argumentação racional vai ser um recurso importante nesse processo, já que o cristianismo ele tem essa pretensão universalista. Então, Santo Agostinho vai ser a principal referência da patrística, ele vai ter uma inspiração forte em Platão, aquele dualismo de Platão vai ser traduzido para uma argumentação religiosa, no que ele chama de cidade de Deus, cidade dos homens, como que a cidade de Deus é um espaço da morada da verdade, e a cidade dos homens como essa dimensão mais concreta da vida, desse mundo sensível, onde estão os vícios, os excessos, e como a gente precisa se desvencilhar disso para alcançar essa cidade de Deus, a morada da igreja, referenciada na igreja e no conhecimento que vem do entendimento de que a fé é a base sobre a qual a gente estrutura a nossa existência aqui na Terra. Diferentemente do Platão, que tratava do conhecimento como algo inato, o Santo Agostinho ele vai trabalhar com a hipótese da iluminação divina. Nosso conhecimento ele vem dessa iluminação divina e é a partir da argumentação racional que a gente consegue estruturar um pensamento filosófico que vai dar subsídios para essa fé, para dar consistência maior a essa fé. Então, a fé vem em primeiro lugar e a razão é um recurso utilizado para comprovar a fé, sofisticar a fé, fundamentar a fé e assim fortalecê-la, beleza? A escolástica já corresponde a um período posterior, a um período de maior institucionalização da Igreja Católica. Já é um momento em que a Igreja Católica está institucionalizada na Europa e esse conhecimento ele atua nas escolas. E aí você tem a figura do São Tomás de Aquino como uma referência fundamental. E que, diferentemente do Santo Agostinho, ele vai ter como maior referência o Aristóteles. Então, por exemplo, ele vai pegar a teoria das causas do Aristóteles, das 5 causas, e vai traduzir essa teoria das causas para justificar a existência de Deus. Então, tudo isso é muito rico do ponto de vista filosófico, porque são traduções, diálogos construídos, que ainda que tenha esse princípio religioso, não anula toda a potência filosófica existente nesses esforços legítimos de compreender o mundo a partir dessas lentes. Então, para o Santo Agostinho, a fé se encontra num plano superior, porque revela certas verdades sobre Deus que ultrapassam a nossa razão. Então, nem tudo a gente consegue alcançar, a gente precisa da fé. A fé é o ponto de partida, a fé é o primeiro passo, a fé é a referência fundamental, mas até lá há uma caminhada que é possível ser feita com a razão. Então, a gente pode utilizar a razão para explicar melhor os princípios da fé, entendimento melhor do saber existente nos livros sagrados, enfim. Então, a filosofia medieval é basicamente esse entendimento, essa tentativa de sustentar a fé a partir de uma argumentação racional, mas entendendo cada um no seu lugar, a fé em primeiro lugar e depois a razão. Deu para entender? Muito bem. Além disso, a gente também tem a filosofia moderna, que surge no contexto da Revolução Científica, que representa um giro racionalista. O que isso significa? A teoria heliocêntrica vai ser uma teoria que vai atuar como uma divisora de águas na história da filosofia, porque é uma teoria de base racional que vai rebater a cosmologia cristã que sustentava o geocentrismo. Então, a igreja sustentava, argumentava de que a Terra estava no centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. A teoria heliocêntrica, ela vai ser construída ali inicialmente por Nicolau Copérnico, depois aprofundada pelo Galileu Galilei. Você tem ali um exercício de comprovar
uma hipótese diferente do que é sustentado pela igreja, que ao contrário do que se previa, a partir da observação, da experimentação, da análise do movimento dos astros e tudo mais, chegou-se à conclusão de que na realidade era o Sol que estava no centro do universo e não a Terra. Então essa teoria, ela racha, ela é perseguida, seus defensores são presos, condenados à morte, justamente porque era um marco muito perigoso, um precedente muito perigoso à Igreja Católica, que até então detinha o monopólio do saber. Então, a partir do momento que se constrói um conhecimento fora da Igreja que rebate a cosmologia cristã, isso sem dúvida, o início de um processo que a Igreja Católica não vai conseguir segurar. E aí você tem vários desdobramentos que têm relação com o processo na sequência das revoluções burguesas e de ascensão da civilização capitalista e outras coisas. Então, do ponto de vista filosófico, o que a gente observa? Uma retomada desse antropocentrismo, que já era um movimento que vinha desde o século XVI, com o renascimento cultural, um fortalecimento cada vez maior na ideia de que o homem deve ser o centro das reflexões e não Deus, e esse homem dotado de razão, o racionalismo da antiguidade clássica, a valorização dessa antiguidade clássica greco-romana que marcou o renascimento cultural, tudo isso vai levando, vai incentivando, estimulando, inspirando essas pessoas, esses filósofos a elaborarem teorias, a fazerem experimentos, a fazerem construções que de alguma forma poderiam avançar nessa produção de conhecimento fora da Igreja Católica. Você tem a figura do Leonardo da Vinci, com várias experiências, e você tem aí um processo sem volta com o surgimento da ciência e tudo o que ela representa na história da humanidade. Um campo do conhecimento que se constrói tendo como base um método de observação, comparação, experimentação e que vai, de fato, mudar os rumos da história da humanidade. E aí, dentro do campo dessa filosofia moderna de base racionalista, a gente vai ter duas correntes principais e depois um esforço do Kant de sintetizá-las. A primeira corrente é a corrente racionalista. O racionalismo ele tem como principal referência o filósofo René Descartes, que é autor da hipótese da dúvida metódica. O que é isso? É a ideia de que nós, enquanto filósofos, devemos ser movidos por um questionamento constante. Então, devemos questionar os saberes, devemos questionar as verdades, e o cartesianismo, ele advém desse processo, da busca por essa verdade primeira. O que está, qual é a verdade subjacente ao universo, ao mundo, o que está por trás de tudo? E a gente só chega lá questionando, fazendo esse exercício crítico constante e aplicando a razão para alcançar esse conhecimento. Para os racionalistas, a ideia, ela precede a experiência. A máxima lá do René Descartes, que vocês já devem conhecer, penso, logo existo. Então, primeiro eu penso, depois eu existo. Pensar, a ideia é o que estrutura a realidade e não o oposto. Então, para os racionalistas, os sentidos não são confiáveis, eles podem levar ao engano. E aí eu lembro que na videoaula passada eu falei da experiência da cera, da colmeia, da abelha. Se você fosse analisar o que é a cera a partir dos sentidos, você poderia ser enganado, porque a cera, numa determinada condição de temperatura, tem uma determinada forma. Numa outra condição de temperatura, ela tem uma outra forma. E aí, o que é a cera? Né? A cera, na verdade, ela é outra coisa que não dá para ser definida a partir exclusivamente daquilo que você sente, daquilo que você consegue aferir pela experiência. Há uma ideia que antecede, há um conceito que precede essa experiência. E os racionalistas, como estão nessa busca pela verdade primeira, a sua ambição é justamente o entendimento dessa realidade pré-existente à experiência, ao mundo concreto, aferido pelos sentidos. Deu para entender?
Essa corrente ela vai contrastar diretamente com os empiristas. O empirismo vem de empiria, experiência. Tem como principais referências John Locke, David Hume. Para os empiristas, eles vão na direção oposta dos racionalistas. Os empiristas também utilizam a razão como meio para alcançar o conhecimento. A diferença é que, para eles, a experiência antecede a ideia. O John Locke falava que os seres humanos são como tábuas rasas, sobre as quais se escreve a partir das experiências construídas. Então, ele rejeita um inatismo das ideias, ou seja, a ideia de que essas ideias, a noção de que as ideias nascem, antecedem, estão implícitas. Não, as ideias são construídas a partir da experiência. Então, eles vão conferir maior ênfase aos sentidos, né? O conhecimento é construído a partir dos sentidos, do tato, do paladar, tá escrito errado ali, depois eu corrijo, do paladar, do olfato, da visão, do contato com o mundo. Então, é através das experiências que se produz o conhecimento, e não dá para ir muito além disso, porque a única coisa que é confiável é as experiências, de fato. E por fim, a gente tem aí o criticismo de Kant. Immanuel Kant, ele vai ser muito importante porque ele vai ser um filósofo que vai tentar superar essa dicotomia entre racionalistas e empiristas. E aí ele propõe uma conciliação entre ambas as correntes. Ele faz uma crítica metafísica. Meta é além, física é esse mundo natural. Então, ele critica esse conhecimento que se coloca para além do mundo natural. Ele fala o seguinte, olha, o conhecimento ele parte da experiência. Nesse sentido, ele concorda com os empiristas. Não dá para produzir um conhecimento sem ter uma base real e concreta no chão da realidade. Mas é possível estabelecer um conhecimento que se dá para além dessa experiência, um conhecimento universal. Então, ele tenta unir a sensibilidade e o entendimento. E é nesse esforço de partir de uma realidade concreta, mas ao mesmo tempo dar um salto filosófico a partir dessa experiência, não ficar preso apenas à experiência, mas buscar a formulação desse conhecimento universal, que ele cunha o conceito do imperativo categórico, que seria uma lei moral universal construída a partir da experiência, segundo a qual as ações individuais devem ser medidas pelo princípio de que elas podem ser aplicadas por todos sem o prejuízo de terceiros. Então, seria uma espécie de referência moral para a ação no contexto da sociedade. Então, por exemplo, quando eu vou medir as minhas ações, eu devo levar em consideração se essa ação que eu vou realizar, ela pode ser feita por qualquer outra pessoa e ela não vai levar a nenhum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, se eu minto para obter algum benefício pessoal, obviamente, essa minha ação, ela atende aos meus interesses enquanto indivíduo, mas não atende aos interesses do outro, porque ela se dá em prejuízo do outro, então ela não é válida. Se eu roubo, eu me beneficio em detrimento dos outros, então não é válido. As minhas ações devem levar em consideração que elas devem ser feitas, elas podem ser aplicadas por qualquer pessoa. E aí, sem haver esse prejuízo. Se nós, enquanto seres humanos racionais, que podemos fazer escolhas, tivéssemos como referência esses princípios universais, nós estaríamos em melhores condições no sentido de criar mecanismos que viabilizem a nossa coexistência sem prejudicar ninguém. Então, Kant se debruça bastante sobre essa reflexão que vai ter várias consequências para a história da filosofia, mas que acho que por hoje a gente pode ficar por aqui nesse condensado de ideias principais e tópicos fundamentais desse conteúdo para vocês poderem realizar a provinha de vocês que está lá na nossa sala de aula virtual, beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Vocês podem tirar as suas dúvidas no plantão com a professora Priscila. Realizem também a lista de exercícios de revisão para poder fortalecer ainda mais esses conteúdos. E a gente se vê na semana que vem, beleza?
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fico por aqui. Até.